A base da enganação com dividendos vem da mãe de todas as enganações, que é a ilusão da renda grande a partir de patrimônio pequeno. Baster.com, mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. Agora nós vamos para a parte 2, detonando os bullshits que circundam os dividendos. Também não deveria ter nada para discutir aqui. Mas como a maioria precisa se enganar, essa parte vai ser muito discutida. Mas como eu falei no primeiro slide, eu estou só falando aqui do que eu penso. Ninguém é obrigado a concordar, cada um escolhe o seu caminho, e ninguém precisa ficar com raivinha, porque não existe um mundo onde todos vão concordar com você. Então vamos lá. Eu queria falar da base da enganação com dividendos, porque toda vez que todo o mercado que se beneficia de você está falando alguma coisa, provavelmente aquele não é o caminho. Então, uma das coisas mais fortes do mercado é essa coisa com dividendos. Porque todo o mercado, corretoras, assets, agente autônomo, analista, mídia, youtuber, influencer, fala sem parar em dividendos. Porque é bom para o mercado. Se fosse bom para você, não ficavam falando isso sem parar. Isso é uma reflexão que vale para tudo na vida. Ninguém te oferece nada que é bom para você. Você tem que correr atrás e conquistar sozinho. Você ficando o tempo todo acompanhando o mercado, e dividendos é ótimo para isso, porque se você quer sobreviver, você tem que chegar ao ponto de nem saber que recebeu dividendos. Mas se você acompanha o mercado, você não resiste. E você vai gerar patrimônio, vai pagar curso, vai pagar corretagem, vai pagar erro, vai pagar um monte de coisa que vai transferindo o seu dinheiro para o mercado. A base da enganação com dividendos vem da mãe de todas as enganações, que é a ilusão da renda grande a partir de patrimônio pequeno, que vai levar à tranquilidade financeira rapidamente, sem muito esforço. Esse enriquecimento não vem através do trabalho, poupança em tempo, mas de acertar no que colocar dinheiro. Isso aqui é a base de todos os golpes. E essa coisa com dividendo, o dividendo não tem problema nenhum. Tem nada de errado com o dividendo. Mas o mercado se apoderou deles e faz um golpe em cima deles com essa ilusão da renda grande a partir de um patrimônio pequeno. Se você acertar as vacas leiteiras, você vai ganhar muita renda a partir de um patrimônio pequeno, o que não existe, porque renda é proporcional ao patrimônio. Todos os golpes advêm dessa enganação. Como acumular patrimônio grande é muito trabalhoso e leva muito tempo, a maioria vai cair nesses golpes procurando um atalho, um caminho fácil. Então, como é muito chato isso que eu falo, você tem que trabalhar, poupar todo mês, deixar quieto, aí vai crescendo, não sei o quê, aí o patrimônio fica grande, quanto maior, mais renda ele produz. Isso é muito chato, é muito mais legal você acertar as empresas que dá muito dividendos e que você vai ficar rico fácil, vai fazer uma renda grande e não vai precisar trabalhar. É uma coisa completamente maluca. Hoje, a empresa tal me deu R$1.000 de dividendos. R$1.000 foi depositado na minha conta corrente. Por que o dinheiro que está na minha conta corrente não faz parte do meu patrimônio? De onde vocês tiraram essa ideia maluca? Se eu for somar todos os meus ativos, eu tenho que olhar conta corrente, quanto tem, faz parte dos meus ativos. Então, quando você usa, não estou dizendo que é errado, cada um tem que administrar isso. Como eu já falei aqui diversas vezes, como é que você usa a renda que sai do patrimônio? Quando você está formando o patrimônio, você reaplica quase toda. Conforme o patrimônio cresce, você vai ficando mais velho, você pode usar mais. Mas quando eu pego aquele R$1.000 de dividendos e gasto, eu estou tirando o meu patrimônio. Por que o dividendo era meu patrimônio e na hora que cai na minha conta corrente deixa de ser meu patrimônio? Que maluquice é essa? O dividendo era um lucro que estava numa empresa que eu era sócio. Aí botou no meu patrimônio, na minha conta corrente. Era R$1.000 aqui, é R$1.000 aqui, continua R$1.000 no meu patrimônio. No momento que eu gasto,
eu estou vendendo patrimônio e gastando patrimônio. Tudo sai do patrimônio. No momento que você entende isso, você para de cair nesses golpes. No fim, você não enriquece porque investe nisso ou naquilo. Enriquece porque trabalha e poupa e deixa quieto através do tempo. Mas essa é uma verdade muito dura para a maioria, que a maioria não está preparada. Não são os dividendos que são inúteis. Inútil é acompanhar os dividendos. Se a empresa é boa, ela te dá crescimento e ou dividendos. É consequência dela ser boa. Acompanhar é totalmente inútil, acaba levando a erros, como, por exemplo, LPL, Eletrobras, OIBR, vacas leiteiras, que o retorno foi péssimo. Péssimo, porque não adianta para nada ter te dado um monte de dividendos e o teu patrimônio desaparecer. Então não adianta ela dar um monte de dividendo e o crescimento ser lá embaixo, que o teu retorno vai ser péssimo. Foca só em ser sócio de empresa boa. Se ela for boa, ela vai te dar crescimento ou dividendos. Acompanhar ou se ela distribui ou não dividendo é totalmente inútil, é pior do que inútil, leva ferro. Então, não faz a menor diferença os dividendos e todo mundo que tem ação no Brasil vai receber dividendos, porque todas acabam pagando. E vai receber mais dividendos quanto maior for o seu patrimônio e menos dividendos quanto maior for seu foco em dividendos. Dividendo é sempre proporcional ao patrimônio, não tem jeito. Renda é proporcional ao patrimônio, só existe o patrimônio. A teoria da irrelevância dos dividendos, ela diz que o pagamento de dividendo não tem nenhum efeito no preço da ação da companhia. Não é nada inventado por mim, nada do que eu falo de dividendos eu inventei. Existem todas essas teorias de que o dividendo é irrelevante, mas elas não são difundidas por aí no Brasil. Eu vou dizer para vocês por quê. Aqui também um sujeito que explicou muito bem. Dividendos não são retorno de investimento. Eles não são dinheiro de graça e eles não oferecem nenhuma proteção contra a queda. Eles são igual mover dinheiro de um bolso para o outro. Quando você entende isso, você compreende que dividendos não são especiais. Não tem nada de errado com dividendo e a empresa que não tem o que fazer com dinheiro tem que distribuir dividendos mesmo. Ótimo, não tem problema nenhum. Agora, é tirar dinheiro de um bolso e botar no outro. Quando o dinheiro está no caixa da empresa, eu que tenho 1% da empresa, a empresa tem 100 no caixa, 1 é meu. 1 é meu. Aí a empresa dá esse 1 para mim, não está mais no caixa. Então não mudou nada, é de um bolso para o outro. Por que a teoria dos dividendos, a teoria da irrelevância dos dividendos é pouca divulgada e tão combatida? Porque o foco em dividendos leva ao giro, pouca coisa leva tanto giro quanto o foco em dividendos. A enganação em cima dos dividendos te mantém preso ao mercado. Busca por empresas vaca leiteira que estão sempre mudando, é uma, depois é outra, depois é outra, depois é outra. O mercado sempre te faz repetir frases e atitudes que beneficiam a ele, ou seja, transferir seu dinheiro para ele. E faz com que sejam frases que você pareça esperto. É só ver aqui os comentários no meu vídeo que vocês vão ver. Se você não reaplica os dividendos na fase de formação de carteira, você não vai formar patrimônio nunca. Aqui é o investimento na Coca-Cola reaplicando dividendos e sem reaplicar. O azul escuro é reaplicando e o azul claro é sem reaplicar. 10 mil investido na Coca-Cola. Então, isso mostra mais um lado da irrelevância dos dividendos e de como, obviamente, eles não são dinheiro extra. Se eles fossem dinheiro extra, reaplicar ou não faria diferença, você não precisava reaplicar. Aqui é uma outra imagem com isso, né? $100 aplicado na Bolsa Americana em 1871, 250 mil sem reaplicar, 8 milhões reaplicando. Aí vem o cara, mas ninguém vive 200 anos. Sim, isso é só uma proporção exagerada
para mostrar a importância de reaplicar os dividendos na fase de formação de carteira. Se você ficar tirando dinheiro... Porque de que adianta todo o bullshit em volta de dividendos se você não vai usar? Se você vai ficar reaplicando, que às vezes o cara fala, não, eu gosto de dividendos, mas eu reaplico. Então, que diferença faz? Só tem interesse o bullshit, a sardinhagem com dividendos, se você acha que aquilo é extra, que é brinde, é renda, e você usa para pagar suas contas, para ir no restaurante e tal. Se não, qual o interesse? Então, se você fica usando, meu amigo, você não vai ter patrimônio. Aí é aquele negócio, nunca vou poder usar? Não, você vai, conforme teu patrimônio vai crescendo, sua idade vai avançando, você vai podendo usar mais. O que é uma empresa ex-dividendos? É uma ação que está sendo negociada sem o valor do próximo pagamento de dividendos. Lá também, não é só aqui não. O valor do pagamento de dividendos é retirado da ação e ela vira ex-dividendos. É retirado. 10 é igual a 9 mais 1. Ela era 10, vira 9, você vai receber 1 de dividendo. Um outro exemplo, na BBSE, que fechou a 37,24 e distribuiu aqui 1,91 por ação. No dia seguinte, você vai lá olhar, o fechamento é 35,33. O que faz no leilão não interessa. Isso aqui é o... E esse 1,91, esse 5%, será descontado de todo o histórico, do gráfico histórico. Todo histórico vai descontar 5% e vai acontecer isso aqui, ó. Porque um dos bullshits é que fala, se descontasse do preço ia a zero. Não, porque é percentual. Não vai a zero porque o desconto é percentual. E a despeito, mas independente disso, as empresas que estão na bolsa há muito tempo têm preço descontado na fração de centavo. Olha aqui. Petrobras, 1 de setembro de 93. Qual é a cotação a preço de hoje? 0,007 centavos. Porque vai descontando todos os dividendos, todo o desdobramento, toda a bonificação vai sendo descontado do histórico na proporção, mas nunca vai chegar a zero. Empresas boas, seu preço médio tende a zero, como eu mostrei aqui. Mas Petrobras não é empresa boa. É relativo, em termos de retorno não é tão ruim assim. E o preço médio vai tendendo a zero. Empresa ruim, teu dinheiro tende a zero, sempre. Nunca é dividendos, nunca é isso, nunca é aquilo, é sempre empresa boa, empresa ruim. E empresa ruim, ou ela agrupa ou ela sai da bolsa. É sempre a empresa é boa ou ruim, o resto não importa. Mas sobe no dia seguinte. Eu peguei todos os bullshits que botam lá nos nossos comentários lá. No dia seguinte pode subir, cair ou ficar estável. O mercado decide. Tem um leilão, abre e depois tem durante o dia. Se vocês quiserem, vocês pegam a empresa ex-dividendos e vê o que aconteceu no dia seguinte. Legal a gente fazer um insight desse, Thiago. Pegar um monte no dia ex-dividendos e ver o que aconteceu no dia seguinte, pegar um monte de vezes, podemos até fazer uma média. Vai subir mais do que cair e ficar estável, porque no longo prazo a bolsa sobe mais do que cai. Mas pode acontecer qualquer coisa. E pior do que isso, se subisse e não tivesse distribuído dividendo, estaria um preço maior. Então, estava 10, deu 1 de dividendos. Foi lá e mudou para 9. Subiu 11%, foi para 10. Estava 10, não deu dividendos, subiu 11%, foi para 11,1. Então, vai sempre sair aquele dinheiro, não tem jeito, porque ninguém te dá nada. Se não tivesse distribuído dividendos, subia do mesmo jeito e estaria maior. Os dividendos são bons para equilibrar a carteira, outro bullshit total. Você vai receber dividendo, não importa que empresa escolha. Equilíbrio de carteira deve ser feito só com compra. Alocação inteligente é a coisa mais burra que se pode fazer. Se você reaplica
Você, uma vez por mês, pega o dinheiro que está na conta e vai lá e compra, você está reequilibrando. Você compra no sistema do Baixa System, você compra o que está para trás e pronto. Você reequilibra com compra. Dividendos nos protegem das quedas. Então, buy and hold não precisa de proteção contra a queda, você nem tem que saber que está caindo. Se você não vai vender, a queda não faz a menor diferença. Eu já mostrei em diversas lives aí que a queda não faz a menor diferença. Se você precisa de proteção para queda, você está botando em ação mais do que você aguenta. E vai vender no fundo. E dividendo, se você usa, é uma venda de parte do patrimônio. Se não reaplica, está vendendo no pior momento. Se reaplica, que diferença faz em proteção de queda? Nenhuma. Você tinha tanto, continua tendo tanto. Então, isso é uma coisa maluca. Saiu R$1.000 e foi para tua conta corrente. O mercado está lá embaixo. Você gastou os R$1.000, você está vendendo no fundo. Você reaplicou, está tudo na mesma. É um monte de bullshit que vão falando para vocês ficarem nessa de dividendos, dando o teu dinheiro para o mercado. A empresa com dividend yield alto eu vou ganhar mais. Mostrei lá atrás que dividend yield não é nada. Olha aqui. Estão aqui os dividend yields, das que dão mais retorno é baixo. Aí tem a Taesa, que é até alto e deu um bom retorno. Aqui vai aumentando. A tendência é até ao contrário. Mas não tem uma regra absoluta, porque isso aí não quer dizer absolutamente nada. E até porque, pelo que eu mostrei, se a empresa sobe muito, o dividend yield fica baixo. Ele fica alto quando ela cai muito. Não existe relação dividend yield com retorno. Ignore qualquer critério relacionado a proventos e, pior ainda, relacionado a preço. Montar carteira com vaca leiteira, especialmente no Brasil, não existe empresa de dividendo, é apenas um subterfúgio para te induzir ao giro. As empresas variam suas estratégias de tempo em tempo, não existe empresa de dividendo no mundo real, só existe empresa boa ou ruim. Não tem a mínima forma de você saber o que a empresa vai fazer daqui para frente. E se você vê, as empresas passam períodos que dão mais dividendos, dão menos, dão mais, dão menos, e no Brasil todas dão dividendos. Então, nos Estados Unidos, você tem empresas que não dão dividendos. A sardinhagem, pelo menos, teria lógica. No Brasil não tem lógica nenhuma, é sardinhagem maluca, total. Porque você vai ter um patrimônio menor. E confundem vocês com percentual. Dividend yield é um percentual. O que importa é real e não percentual. 4% de 1 milhão é o dobro que 20% de 100 mil. E o pessoal da vaca leiteira, do dividendos, da renda, não sei o que, está aqui, está no 20% de 100 mil. Com uma carteira de dividendos eu vou ganhar mais. Então esse estudo aqui, ele mostra, né, a empresa A, crescimento de 6% ao ano, dividendo de 6% ao ano, capital investido 10 mil. A B tem um crescimento melhor de 10% ao ano e só dá 2% ao ano de dividendos. Então aqui é a empresa de dividendos, aqui é de crescimento, capital investido 10 mil. Aqui na A, aqui é reaplicando proventos, aqui é sem reaplicar. Reaplicando aqui no final, depois de 30 anos, você vai ter 57 mil e vai receber 3.400 dividendos. Na de crescimento, você vai receber um pouquinho mais de dividendos, 3.489, mas vai ter 174 mil. Então é muito melhor você ter mais patrimônio. E se não reaplicar, porque, como eu falei, não vem me enganar que vai reaplicar. Porque você está que nem um doido atrás de vaca leiteira que dividendo é brinde para reaplicar. Não, você vai gastar achando que dividendo é brinde. Se não reaplicar, olha aqui, patrimônio final 8.900 só, tá? Aqui mesmo não reaplicando vai a 95 mil. E recebe 572 dividendos, aqui recebe 1.942. Então, como eu falei diversas vezes, quem vai atrás de dividendos é uma burrice dupla, porque termina recebendo menos dividendos. Além de ter menos patrimônio, tem menos dividendos, o que, aliás, é óbvio, porque renda é proporcional ao patrimônio. Então, aqui você está investindo 100 mil em cada carteira em janeiro de 2008, reaplicando os proventos. Pegamos aqui aleatoriamente empresas de crescimento, empresas supostamente de dividendos. Aqui a gente terminou com 1 milhão e 82 mil, aqui com 670 mil. Claro que uma carteira de dividendos vai ganhar mais dividendos,
mas aos poucos essa daqui vai passando, porque o patrimônio vai crescendo. Melhor dividendo na minha conta do que no da empresa. Mostrando aqui para vocês, no caso o exemplo é recompra de ações, né? E mostra bem que o dividendo, ó, 200 aqui de caixa, né? Você tem 50 ações a $20, né? Sua posição é $100. Você tem 10% da empresa. E tá aqui, ó. Sempre o dividendo é uma coisa que sai, né? Se você distribuir 200 em dividendos, você passa a ter 50 ações a 16. Se você recompra 200, você passa a ter 40 ações a 20. No final, dá na mesma. Mesmo resultado, apenas diferente preço das ações. Né? 50 a 16, 80, 40 a 20, 80 também. Dá na mesma. Agora, tem até um gráfico aqui mostrando que as recompras foram mais eficientes que os dividendos. A empresa boa tende a usar o dinheiro melhor do que você. Aí o cara diz, não, eu não confio nessa empresa, eu prefiro o dinheiro na minha conta. Então você é sócio de uma empresa que não confia, por quê? Aqui um exemplo, né, de que é melhor dividendo na minha conta do que na empresa. Nós temos aqui a Apple, que ficou aqui 17 anos sem pagar um centavo de dividendos. Nesses 17 anos teve um retorno de 7.400%. Ah, mas eu não recebo dividendo. Vende ação, dá na mesma. Já mostramos que é a mesma coisa. E depois ela passou a pagar um pouquinho de dividendos, ainda teve mais retorno, com retorno total de 70 mil. O quanto paga de dividendo não define se a empresa é boa ou ruim para ser sócio. É uma das empresas com maior retorno na história e passou 17 anos sem pagar dividendos. É melhor dividendo do que vender. Hein? Você tem 500 ações a 100, você tem 50 mil, você recebe 10% em proventos, né, em dividendos, aí você passa a ter 500 ações a 90, 45 mil, e mais os 5, né? Sempre vai ser 50. A cotação subiu 500%. Você tem 500 ações a 540, 270 mil. Você tem 500 ações a 100, vende 10% de ações, 5 mil, passa a ter 450 ações a 100, 45 mil. Mais 5, 50 mil. Cotação sobe 500%. Você tem 450 ações a 600, você tem os mesmos 270 mil. Não faz a menor diferença, é exatamente a mesma coisa. Você usar o dividendos, você vender um pouquinho é a mesma coisa, não faz a menor diferença. Essa imagem aqui mostra muito bem, esse é um pedacinho que saiu. O que você vai fazer não faz a menor diferença. Como vou usufruir do patrimônio sem dividendos? Tudo é patrimônio. Quando você recebe dividendos, entra na sua conta, é parte do patrimônio. Usar o dividendo ou vender R$1.000 em ações e usar é exatamente a mesma coisa. Você está vendendo uma parte do seu patrimônio do mesmo jeito, não faz a menor diferença. No fim, se quer ter mais renda e mais dividendos, foque no seu trabalho, no tempo e no aporte em valor diversificado. Enquanto o seu foco for dividendo, e não venha me enganar, porque você vai usar, porque a tua ilusão é renda grande a partir de patrimônio pequeno. Ah, eu não sei quem recebe não sei quanto dividendos. Vai olhar o patrimônio. Sempre. Não tem como receber um dinheirão de dividendos sem patrimônio grande. Não tem mágica. E se uma empresa sair dando uma cacetada de dividendo, daqui a pouco ela não vale mais nada. É óbvio. Sai dando dividendo, até não poder mais, daqui a pouco ela não vale mais nada. Vai subindo dividendos, vai diminuindo a cotação e fica na mesma. Então não tem como fazer mágica com dinheiro.